prazer estar com vocês. Nós vamos começar uma série de alguns assuntos em que a igreja tem muita polêmica e pessoas ficam às vezes desorientadas, inclusive por algumas informações que a internet fica passando, pessoas que não estão abalizadas para falar de alguns assuntos. Hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho a respeito do dízimo. O dízimo foi instituído no Velho Testamento e nós começamos lá com Abraão, quando ele decide tomar uma atitude de dizimar, de dar a 10ª parte de tudo aquilo que ele tinha conseguido, em agradecimento a Deus. Isso é na prática já dos povos do Oriente, mesmo antes de Abraão, de dar 10ª parte, de oferecer, dar ofertas em gratidão aos deuses por que eles tinham dado. Abraão usou isso e Deus se agradou da atitude de Abraão. Depois no Velho Testamento nós vemos isso sendo instituído como lei. E as pessoas começam a usar a prática do dízimo no seu dia a dia, na lei, porque a lei ordenava, era uma ordem dada. E aqueles 10% consagraria os outros 90% que a pessoa ia usar. Aí nós temos textos que são clássicos, como Malaquias 3:10. Grande problema. Quando nós vamos para o Novo Testamento, muitas pessoas têm algum problema com a palavra dízimo. Na verdade, Deus, ele não quebrou, em nenhum momento ele falou que era proibido dar o dízimo, mas também ele não fez como uma ordenança o fato da pessoa dizimar. Então, eu quero deixar claro aqui que o dízimo no Novo Testamento realmente não há um mandamento para que ele continue. Não é uma coisa legal como era no Velho Testamento, em que as pessoas, se não fizessem isso, até poderiam ter demônios devorador, cortador, que iriam sobre as finanças das pessoas. Era uma maldição aquele que não dizimava. No Novo Testamento, toda essa parte legal do dízimo não se aplica ao Novo Testamento, porque no Novo Testamento a graça excede em tudo a lei. Então no Novo Testamento nós vemos a graça excedendo em todas as áreas. Era olho por olho, dente por dente na lei. Hoje o que é? Hoje nós temos que amar o inimigo. Então a graça excedeu a lei em tudo. Então hoje não é só 10% que o Senhor Jesus quer, Ele quer os 100%. Tudo aquilo que você pode dar, tudo que você aí tem, você tem que colocar nas mãos de Deus, porque isso é graça, é 100% do Senhor. Agora muitas pessoas se apegam a essa verdade para falar que não precisa dizimar, para pegar o seu dízimo e sair distribuindo seu dízimo para pessoas, para instituições carentes e administrando seu dízimo da maneira que vem à sua mente. E isso está o erro. Por quê? Porque a igreja não foi fundada por Jesus Cristo. Ele disse lá em Mateus 16:18, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Então eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês que estão me assistindo, que realmente o dízimo, apesar de não ser do Novo Testamento, não quer dizer que você pode pegar suas contribuições e sair dando em qualquer lugar, sair dando em qualquer instituição, porque a igreja foi fundada por Jesus. E essa igreja, ela que vai fazer o trabalho unido, tanto que a Bíblia diz lá com Hebreus, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então a igreja existe para ser um corpo, e aquela pessoa tem que estar inserida no corpo de Cristo. E muita gente não está inserida no corpo de Cristo, não quer autoridade sobre a sua vida colocada por Jesus, porque quem instituiu tanto a igreja como os pastores foi o próprio Cristo. E as pessoas não querendo autoridade sobre suas vidas, elas não estão dentro de uma igreja, então elas pegam os dízimos dela e acham que podem administrar da maneira que querem. Já estão em pecado por não estarem dentro do contexto da igreja. Você tem que estar inserido numa igreja local, onde você assumiu compromisso com essa igreja, e é ali onde você tem que contribuir e dar o seu melhor. E eu não falo 10%, porque a Bíblia diz que nós temos que exceder aos fariseus. Temos que começar com 11. E na verdade não vou pôr números. Na verdade você tem que sempre estar contribuindo, dando o seu melhor. Agora, há exceções? Com certeza. Por exemplo, uma pessoa perdeu o emprego. Ela não tem como dar o dízimo. Perdeu o emprego. Então ela tem que ser ajudada pelo dízimo que está entrando na igreja, como muitas vezes a comunidade da Missão Integral, da qual eu faço parte, fizemos. Pagamos luz, pagamos água, fizemos compras e um monte de atividades para ajudar os irmãos que fazem parte daquela comunidade. Agora, se a pessoa não está envolvida, o que acontece? Ela não tem onde investir o seu recurso no reino, porque ela não está inserida no reino. E isso é muito ruim, porque ela está quebrando um princípio bíblico. Agora, quanto você vai dar? Como eu disse, as exceções existem. Por exemplo, uma pessoa gastou indevidamente o dinheiro e chega no fim do mês e fala, eu não tenho dinheiro para dar o dízimo. Aí o problema não é que ela não tem dinheiro, é que ela usou aquilo que Deus colocou em suas mãos de uma maneira inapropriada, gastou onde não devia, e agora ela não tem o dinheiro de dar o dízimo. Está errado. Está errado, gastou demais no cartão de crédito, não tem como dar o dízimo, está errado. Agora,
ela sofreu um acidente, a casa dela foi totalmente destruída. Então o que acontece? Ela está precisando construir uma nova casa. Então o que acontece? Até a própria comunidade, a igreja, tem que ajudar essa pessoa. Ela não vai dar porque ela não tem. Tudo que ela tinha foi tirado. Então uma doença muito grave, onde ela não tem recursos nem para pagar os médicos, nem os remédios, é diferente. A igreja tem que ajudar essa pessoa. Aí está a grande diferença. Agora, o dízimo, ele pode ser 10, 15, 20, 50, 100%. Eu já dei dízimo de 10, já dei dízimo de 11, já dei dízimo de 12, 13, 14, 20, 30 e até 100. Porque Deus assim o colocou. Agora, o nosso compromisso de dar o dízimo não é porque alguém manda, nem é alguma coisa legal, mas é o amor que nós temos a Jesus, o amor que nós temos à obra, é a mola mestra, é a força que nos impulsiona, que é o propulsor para que nós possamos contribuir com o reino de Deus, porque o que nós queremos é que o reino de Deus se expanda por todo mundo, e para isso nós estamos dispostos a dar a nossa própria vida. Até a próxima, e foi um prazer falar com vocês. Se quiser deixar algum comentário, fique à vontade. Coloque aí embaixo seus comentários, todos os comentários são bem-vindos. Fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe, e até outra oportunidade. Poderá provar, e quem beber sua sede vai matar. Da